Oi pessoal, já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham, que acompanham toda a programação da TV Imaculada. E vocês sabem, né, para todo o Brasil, quero mandar uma saudação especial para esse Brasil inteiro que tem a oportunidade agora de acompanhar não só a TV Imaculada, a nossa programação, como também o programa Viver com Fé e Saúde, através das plataformas digitais e também pelo canal, né, da Parabólica, o canal 321. E agora eu quero te convidar para acompanhar o VT, tema desta semana. Vamos assistir? Na liturgia da Igreja, o Missal Romano é o segundo livro litúrgico mais importante. Nele estão as orações e ritos das celebrações eucarísticas. A tradução brasileira da terceira edição típica do Missal Romano levou 19 anos de trabalho. A jornada começou após a promulgação em 2002 pelo Papa João Paulo II da nova edição típica. Desde então, foram anos de intenso trabalho de tradução, revisão e aprovação do conteúdo do Missal, coordenados pela Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos. Terceira edição típica do Missal Romano. Esse é o tema do Viver com Fé e Saúde desta semana. Olha aí, pessoal, um dos livros mais importantes da nossa liturgia e que está de edição nova, né? A tradução mais fiel. Este é o tema da semana daqui do Viver com Fé e Saúde, que é a terceira edição típica do Missal Romano. E o nosso convidado já chegou, ele está aguardando ali. Estou muito feliz em recebê-lo aqui no Viver com Fé e Saúde pela primeira vez como entrevistado, porque ele já esteve em 2 momentos aqui no Viver com Fé e Saúde participando do quadro Viver com Fé. Pessoal, com muita alegria, hoje nós vamos conversar com o padre André Nogueira, ele que é secretário executivo CNBB Oeste 1. Mas agora nós precisamos ir para um intervalo, mas já já nós voltamos com o nosso programa. Fiquem por aí! Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, com grande alegria, gente. Ele que esteve conosco em novembro, né, no quadro Viver com Fé. Padre André Nogueira, ele que é secretário executivo da CNBB Oeste 1 e vai conversar conosco, gente, o tema da semana. Vocês viram no bloco anterior, né? Terceira edição típica do Missal Romano. Seja muito bem-vindo aqui ao Viver com Fé e Saúde, Padre André. Obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês nesse dia, para poder partilhar um pouquinho dessa riqueza tão grande da vida da igreja, que está aqui condensada nesta obra que agora a Igreja do Brasil, a Igreja no Brasil tem a alegria de oferecer a todas as comunidades do Brasil, que é o Missal Romano, a sua terceira edição típica, traduzida para a nossa língua portuguesa no Brasil. Exatamente. Como vocês viram, gente, aqui nós temos, olha só, todo o missal, né? E aí o padre vai contar pra gente sobre essa terceira edição típica, vai mostrar pra gente, mas antes, padre, de tudo isso acontecer, quero muito que você se apresente pra gente, padre. Foi tão bom tê-lo conosco no Viver com Fé e Saúde no bloco no mês anterior, em novembro, né? E agora tê-lo aqui presencialmente. Apresenta pra gente também qual é a sua função, né? Porque você é da CNBB aqui em nosso regional, não? Exato. Eu sou o Padre André, eu sou da Diocese de Coxim, minha família é daqui do Mato Grosso do Sul, sou nascido em Campo Grande, mas eu cresci na região norte do estado e pertenço ao clero da Diocese de Coxim. Tenho 18 anos de ministério, de padre, né? E agora eu exerço aí um trabalho, uma função específica a serviço dos bispos do nosso regional, aqui no Mato Grosso do Sul. O regional da CNBB tem um nome específico, que é o Oeste 1, é o nosso regional, e na nossa sede aqui do regional eu trabalho como secretário executivo. Comecei esse ano e devo continuar aí por algum tempo a serviço da comunhão do episcopado aqui do nosso regional. Eu também colaboro com a formação, sou professor lá no curso de teologia na UCDB, de modo especial com seminaristas que se preparam para o ministério ordenado, mas também o curso de teologia que é aberto a outras pessoas que podem também ingressar.
Que maravilha, padre, uma honra tê-lo aqui conosco. Agora, missal romano, fala pra gente, qual o propósito da liturgia católica, padre? Então, o missal, a própria palavra diz, né, o próprio nome diz, missal, significa que ele é o livro da missa. Daí vem a palavrinha, missal. Então, ele é como o roteiro. Nele nós encontramos todas as informações, todas as orientações, todas as orações que são celebradas, que são realizadas durante a celebração da missa. Por que romano? Porque, de fato, a nossa tradição na Igreja Católica, de modo especial aqui no Brasil, por exemplo, em grande parte do mundo, vem da Igreja de Roma. Então, a partir daquele lugar onde o apóstolo Pedro viveu a sua fé, testemunhou a sua fé, então a Igreja Católica, a partir desta tradição, a gente chama na liturgia de família litúrgica. Então, nós temos uma família. Olha que bonito, né? A Igreja Católica é uma grande família que tem vários braços, vários ramos dessa grande árvore da família da Igreja Católica. E uma delas é a família litúrgica romana. Daí vem o título, né? Daí vem esse nome, Missal Romano. Então, é o livro da missa, é o livro que orienta a missa, a celebração da missa, nessa característica, nesta tradição própria que nós herdamos, que é a tradição romana. E mostra também para a gente cada vez mais, padre André, a questão da importância de cada momento da missa, né? De cada fase que a gente vai vivendo tudo ali. Não é simplesmente você ir lá e ouvir a palavra de Deus. É isso, mas é muito além que isso também, não, padre? Exatamente, né? Porque aquilo que está no livro mostra como a missa deve ser celebrada. Sim. Mas conhecer uma obra como essa significa também entender cada parte desta celebração, cada momento dessa celebração que tem o seu significado, que tem as suas palavras, que tem os seus gestos e ritos próprios. Isso é muito importante também. Então, é uma oportunidade para a gente entender melhor aquilo que a gente celebra. E como que o missal, padre André, ele vem desenvolvendo ao longo do tempo? Na verdade é uma longa história, né? É uma história de mais de 2000 anos, né? A história da nossa fé cristã. Sim. Então, desde que nosso Senhor passou por esta terra e entregou nas mãos dos discípulos, dos seus apóstolos, o dom da Eucaristia, ora, quando foi a primeira missa, a gente pode dizer assim, né? Quando foi que Jesus, ele criou a Santa Missa? Foi lá na última ceia. Então, desde aquele momento, na última ceia, quando Jesus tomou ali nas suas mãos o pão, o cálice com vinho, entregou para os discípulos, dando graças, dizendo, esse é meu corpo, esse é o cálice do meu sangue, a partir daí a igreja nunca cessou de celebrar essa memória. Até porque foi o próprio Jesus que disse, façam isso em memória de mim. Não é isso que a gente ouve Sim. a cada missa, né? Sim. Então, a partir daí, a gente tem essa longa história que está aqui recolhida nessa obra do missal. A obra do missal não é invenção do Papa, nem do bispo de agora. Na verdade, muita coisa que está no missal vem de séculos e séculos. Muitos homens, muitos santos, muitos pastores da igreja contribuíram para as orações, para os ritos, para tudo o que está aqui no missal. Só que é importante recordar que o coração disso tudo é aquilo que Jesus entregou nas nossas mãos, o dom da Eucaristia. Exato, em um momento assim tão importante, tão significativo para todos nós católicos, que cada vez mais a gente, esses dias eu sempre comento isso, observando na própria missa, o cuidado e o carinho que nós temos, né, ao receber aquele cuidado todo, cada partícula que está ali, e o momento de você silenciar naquele momento, naquele instante, né, tão profundo da nossa fé católica, não, padre? Exatamente, né? E a celebração da Eucaristia, ela tem uma palavra-chave muito importante para a gente poder entender e viver bem essa riqueza toda que você mesma comentou, que é a palavra participação. Né? A palavra-chave para a gente entender, para a gente viver bem a Eucaristia. E, de modo geral, o que Jesus fez na última ceia? Tomou o pão, deu graças, partiu e entregou. E é isso que a gente vive em cada parte da celebração eucarística, né? Depois de ouvir a palavra de Deus, então
refletir essa palavra, meditar essa palavra, a gente repete esses mesmos gestos de Jesus, e por isso ele se faz presente e recebe a presença real de Jesus na Sagrada Comunhão. Por isso a importância de uma boa confissão, não? Exatamente, com certeza. Porque a gente realmente receba na nossa fé, em nosso corpo, né? Em nosso templo, né? Sobretudo. Padre, como o missal romano se relaciona com outros aspectos da tradição litúrgica da Igreja Católica? Muito bem, como eu havia dito, né, então o missal faz parte de uma história Sim. da nossa família litúrgica. Então, a Igreja Católica, que especialmente ali na cidade de Roma, onde o apóstolo Pedro testemunhou a fé, morreu, e ali a partir dele, os sucessores dele, os papas, até o Papa Francisco. Então, essa tradição não é só o missal é uma delas. Na verdade, é toda a riqueza da vida litúrgica da Igreja, da qual o missal faz parte. Então, o rito romano, como a gente costuma chamar na história da liturgia, no estudo da liturgia, tem uma riqueza imensa. É só a gente pensar, por exemplo, os 7 sacramentos. Cada um dos 7 sacramentos, desde o batismo, a crisma, a própria Eucaristia, a missa, passando depois pelos sacramentos do serviço, o matrimônio, a ordem, os sacramentos de cura, como você mesma citou, a confissão, a reconciliação e a unção dos enfermos, cada um desses sacramentos nós temos ritos, nós temos também rituais, livros, né, como o missal, talvez um pouco mais simplificados, talvez um pouco mais simples, mas cada um desses sacramentos, por exemplo, nós temos também livros litúrgicos, ritos que estão aqui trazidos nesses manuais, né? Então, o missal faz parte de toda essa riqueza litúrgica da Igreja. Padre André, e sendo assim, nessa medida é que o missal ele influencia na fé dos fiéis? Exatamente, né? Porque o missal, ele é a nossa regra de fé e a nossa regra de oração. Ora, o coração da fé, quem é? É Jesus Cristo. O coração do missal é a pessoa de Jesus Cristo. Tudo que o missal traz para a gente celebrar a missa, atualiza para nós, não apenas recorda, mas traz presente a pessoa de Jesus Cristo. Então, celebrar bem a missa, conhecer bem o missal romano, estudar a liturgia, significa conhecer melhor a pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente conhece Jesus a partir do missal, e é esse um convite que eu faço para vocês, né? Por 2 coisas importantes, pelo estudo e pela própria participação na missa. Então, o missal é a fonte da nossa fé, é a fonte da nossa oração. Porque simplesmente faz toda a diferença quando você faz parte dessa celebração da missa, né? E você compreendendo cada momento o que é que está acontecendo. E sendo assim, quando você compreende o que está acontecendo a cada momento do rito da missa, não fica aquela questão mecânica, né? Nesse momento eu me levanto, nesse momento eu me sento, nesse momento eu respondo tal coisa, este momento é para fazer determinada coisa. Não, não fazer de uma forma mecânica, mas sim na profundidade mesmo da espiritualidade, não? Exatamente, é o grande desafio, né, da vida cristã e de modo muito especial a vida cristã na celebração. Porque a celebração, a Igreja ensina para nós que a Eucaristia, a liturgia, de modo especial a Eucaristia, é a fonte, quer dizer, é da onde a gente bebe, né? E é o ponto alto, quer dizer, é o cume da vida cristã. Então, se eu não celebro bem, se eu não participo bem, na verdade eu vou prejudicar a minha vida cristã. Então, é daí que quando você diz, ora, a gente muitas vezes celebra, vê as pessoas participando de modo mecânico, né? Então não é participação, é ritualismo. Exatamente. Olha a diferença, né? Ritual é uma riqueza. A gente está aqui com um material que traz, né, o rito da missa. Sim. O rito é importantíssimo. A gente não vai inventar outra missa. A missa foi aquela que Jesus nos deixou. A tradição da igreja foi reelaborando, foi atualizando tudo isso, mas o coração da missa é o que Jesus deixou. Só que o problema do ritualismo é quando a gente faz aqui, e tudo isso de forma mecânica, repetitiva, sem entender o sentido, sem saborear o significado das coisas. Então, a dica aqui é: saboreie a missa, saboreie cada momento, cada canto, cada parte da celebração. E você vai viver de modo mais profundo e vai alimentar a sua vida cristã.
consequentemente, sai daquele aspecto da obrigatoriedade. Exato. Né? De que a missa deve ser aos domingos, não é somente aos domingos. Né? A pessoa que tem a graça de poder participar da missa todos os dias é uma grande bênção. Né? E aí, quando a pessoa tem essa percepção de fato do quão importante é para a nossa fé católica, sobretudo para a nossa caminhada, de que não é uma obrigatoriedade, mas é uma honra fazer parte de um momento tão importante, não? Uhum, certamente, né? Aqui duas coisas cabe a gente recordar. Primeiro, o valor do domingo, claro. Sim. O domingo é o dia do Senhor, então a gente celebra a missa no domingo por duas razões. Primeiro, pelo próprio dia, porque a igreja faz memória da ressurreição do Senhor no domingo, então ele tem uma importância primordial, né? E quando a gente fala de obrigatoriedade, não é uma obrigação de fora, é uma obrigação interna, né? Exatamente. É uma obrigação minha, de mim mesmo, de nós mesmos Isso. que carregamos no coração essa certeza. E, por outro lado, aqui entra a questão da própria obrigação, né? Então, participar da missa, da Eucaristia, não deve ser para o cristão algo pesado, mas deve ser um prazer, deve ser algo que alimenta a vida. A gente não come todo dia, a gente não se alimenta todo dia, a gente não tem que tomar água todo dia, quer dizer, então assim como o alimento, a bebida faz parte da vida, sustenta a vida, a participação litúrgica deveria ser para o cristão a mesma coisa, né? Quer dizer, é fundamental, é vital para você participar da missa. Se não for, então está precisando melhorar essa consciência, né? Padre, vendo você falar, eu fico até emocionada do tom que eu vejo como importante é a celebração da missa. Eu tenho o hábito de ir bem cedinho no domingo, né? Faço as minhas atividades bem cedinho, depois vou à missa e vou para casa e faço as minhas demais atividades do domingo. E quando há algo para ser marcado com amigos ou então com alguém da família para o domingo à noite, dá um quentinho tão grande no coração quando eu ouço do outro lado: ah, Claudinha, então vamos marcar tal horário, porque aí eu consigo ir à missa e depois nós podemos fazer tal coisa. É tão bom, não? É tão bom quando a gente se vê inserido em um grupo de pessoas, vamos dizer assim, que estão ao nosso lado, que validam tanto quanto nós, né? Mas aguarda um instantinho, porque já a gente volta falando sobre essa importância também. Ótimo. Porque agora tem um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, que tema relevante para todos nós, não? Estamos falando sobre a terceira edição típica do Missal Romano e o nosso convidado, Padre André Nogueira, ele que é secretário executivo CNBB Oeste 1. E antes de nós irmos para o intervalo, eu estava falando desse privilégio que nós temos, algumas pessoas têm, não, Padre, de poder frequentar a missa ou aos domingos ou diariamente, né? Mas quando a gente fala em relação a essa questão das abordagens culturais que acontecem no contexto pastoral específico, tem alguns lugares do nosso Brasil que isso ainda não tem essa condição, essa possibilidade, não? Exatamente, é verdade, né? Então é importante sempre recordar que a gente está aqui com um instrumento precioso, né, que é o missal para a celebração da missa, mas grande parte das comunidades católicas, Brasil afora, e aqui a gente fala, por exemplo, para regiões do Brasil, no norte, especialmente na região amazônica, em que comunidades têm Eucaristia uma vez por ano, ou talvez até mais que isso, né? Uhum. Então, aqui o recado é em dois sentidos. Para você que tem esse privilégio, que tem essa graça, né? Então, não perca essa graça, né? Então, aproveite, participe bem, valorize a sua comunidade, valorize os ministérios que tem na sua comunidade, o fato de você ter ali o presbítero, o padre que preside a Eucaristia todo domingo, até todo dia da semana, a Eucaristia diária, como você falou. E para você que não tem, né, os meios de comunicação são uma grande ferramenta, porque leva para você, mesmo que remotamente, né, mesmo que você participe espiritualmente da Eucaristia, leva para você essa graça. Sim. E também, claro, os outros instrumentos, porque na missa
a gente celebra a Eucaristia, recebe a Santa Comunhão, mas também a presença real de Jesus se dá na palavra. Sim. Então, para aquela comunidade que não tem a missa diária, que não tem a missa todo domingo, a palavra de Deus é um sustento fundamental na vida de fé. Sem sombra de dúvidas, Padre. E trazendo assim para o tema, né, de hoje, quais são as principais diferenças, Padre André, entre o antigo e a nova tradição do missal romano? Exato. Então, o missal romano, ele, a partir do Concílio Vaticano II, que foi um divisor de águas, né, muito importante na vida da Igreja, que atualizou a evangelização, o anúncio do Evangelho para o nosso tempo, por ordem, na época do Papa São Paulo VI, foi feita, então, toda a revisão do missal romano. Essa edição que nós usamos, quer dizer, esse missal que nós usamos agora, ele é o famoso missal de Paulo VI. Então, foi por ordem de São Paulo VI que ele foi renovado. E aí nós estamos na terceira edição, quer dizer, ele foi sendo revisado de lá para cá. A primeira com o próprio Papa São Paulo VI, ali pouco depois do concílio, a segunda com o Papa São João Paulo II e também a terceira edição ainda com o Papa São João Paulo II. Então, essa edição, ela na verdade foi publicada em latim, que é a língua da Igreja, né, a língua original de todos os livros litúrgicos, de todos os documentos da Igreja, ela foi publicada por ocasião das comemorações do grande jubileu do ano 2000. Olha. Quer dizer, já faz aí 23 anos, né, que aconteceu a publicação dessa edição. Só que o que acontece? Como eu disse, a edição é feita em latim, a primeira, o original. E aí, todos os países do mundo, a partir disso, vão fazer as traduções. A grande diferença da segunda edição para essa é que, de fato, ela tem uma riqueza muito maior, né? Então, muito mais orações, muito mais formulários nós temos, né, nesta nova tradução, nessa terceira edição do mesmo missal, que vem aí da obra do concílio. Então, só para citar, por exemplo, a gente tem mais prefácios da oração eucarística, nós temos os formulários dos santos, vários santos e santas de Deus que foram beatificados, canonizados, né, todo esse tempo para cá, entraram no missal. Então, algumas mudanças aí que dizem respeito de modo muito especial à tradução, né? Qual que foi aí o trabalho mais dedicado da equipe, das equipes que foram se sucedendo durante esse período, né, para poder chegar na publicação agora? A maior preocupação deles era ser fiéis, o melhor possível ao original latino. Então, para que, quando a gente rezasse em português, nós fôssemos o mais fiéis possíveis àquilo que a gente herdou dessa rica tradição da Igreja. Padre, quando você traz os santos que foram inseridos, nós estamos falando de santos católicos, não? Exatamente. Né? Santos católicos, de santos brasileiros, Santa Dulce dos Pobres, por exemplo, não? Exatamente. Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, né? Então, na apresentação do missal, a gente tem aqui, a primeira parte dele apresenta o próprio missal e introduz, dá uma introdução, é o que a gente chama de instrução. Depois eu vou falar um pouquinho da instrução. Tá. Mas na apresentação do missal, que foi feita por Dom Edmar Peron, ele, na época, até esse ano, era o bispo presidente da comissão de liturgia da CNBB, ele que fez parte aí desse último esforço, desse último trabalho para a tradução. Ele mesmo apresenta aqui alguns desses santos que foram incluídos no missal, na parte do calendário do santoral do missal. Então ele traz aqui, por exemplo, São Cristóvão Magalhães, presbítero e companheiros mártires, Santo Agostinho, presbítero e companheiros mártires da China, esse primeiro São Cristóvão lá do México, depois São Charles do Líbano. E aí depois ele diz, no que diz respeito ao Brasil, ao calendário próprio do Brasil, ele cita 3, né? Olha. Que para nós são bem interessantes. Ó. Primeiro, Santo André de Soveral, Ambrósio, presbíteros, e Mateus Moreira, companheiros mártires do Rio Grande do Norte. São aqueles famosos protomártires brasileiros, né? Que foram, então, beatificados e agora canonizados. Santa Dulce dos Pobres, né? Então, nós encontramos ela, a Santa Dulce, o anjo bom da Bahia, né? Então, aqui entrou no calendário próprio para o Brasil. E Santo Antônio de Santana Galvão, né? Frei Galvão, também beatificado, canonizado pelo Papa Bento XVI, também entrou
no calendário do santoral para o Brasil. Além de outras mudanças que nós tivemos aqui, alterações aí nesta nova tradução. Então houveram santos brasileiros, santos libaneses, um santo libanês e um santo mexicano. E um chinês. E um né? chinês. Além de outros, esse ele cita assim, de modo ok. muito especial. Ok. Né? Além de outros, o calendário tem memórias facultativas e obrigatórias. Né? Então, como memória obrigatória, são esses que ele citou aqui. E aí, claro, a riqueza desses, por exemplo, brasileiros. Padre, fico pensando quantos desafios são enfrentados nesse decorrer de tempo, não? Exatamente. Né? Então, nesses de lá para cá, 23 anos da publicação, mas quando foi feita todo o processo de tradução, foram 11 anos. Né? 11 anos que a equipe, essa comissão, na CNBB tem a comissão de liturgia, Dom Edmar foi o presidente, e dentro dessa comissão tem uma outra subcomissão que é a chamada CETEL. É essa comissão que é responsável pela tradução dos textos litúrgicos. Né? Então, é só importante lembrar, por exemplo, que o missal é o livro de orações da missa. Mas um outro livro que acompanha o missal, que é muito maior que o próprio missal, é o lecionário. O que é o lecionário? É o livro das leituras da missa. Né? Então, todas as leituras bíblicas que nós encontramos, que você ouve quando você vai participar da missa, não foram assim escolhidas de qualquer jeito. Né? A igreja preparou um rico livro, um rico material, escolhendo textos bíblicos apropriados para cada dia da semana. Olha que riqueza, né? Quando uma pessoa vem dizer para mim que na missa o católico não lê a Bíblia, né? É porque ela não entendeu a própria missa. Exatamente. Porque se você participar da missa Exatamente. todo domingo, só para citar assim, se você participar da missa todo domingo, sem faltar, ao longo de 3 anos, você vai ouvir praticamente toda a Sagrada Escritura. Os evangelhos todos, os trechos mais significativos do Antigo Testamento, os Salmos e também do Novo Testamento, das cartas de São Paulo, dos Atos dos Apóstolos, enfim, toda a riqueza da Sagrada Escritura está ali todo domingo para você. É uma novidade a cada domingo. E olha que riqueza maior ainda, é a mesma leitura, é a mesma riqueza bíblica em todos os lugares do mundo. Então, se você participar da missa no domingo aqui em Campo Grande, ou lá em Madrid, ou lá em Roma, ou lá na China, vai ser a mesma sequência de leituras bíblicas naquele domingo. Né? E aí, ao longo de 3 anos, você vai ter toda essa riqueza. Isso sem falar das missas durante a semana, dos santos, enfim, né? De toda a riqueza dos outros lecionários que a gente tem na celebração da Eucaristia. Exatamente isso que quando você falava eu ficava pensando aqui comigo. Nesse grupo de amigos católicos que eu estava dizendo até no bloco anterior, finalizei o bloco anterior dizendo, quando chega naquele encontro e nós estamos comentando algo em relação à missa e tal, e alguém fala, porque daí o padre falou, e ele foi em um outro horário, em uma outra paróquia, e está falando a mesma coisa do que eu estou pensando aqui, porque foi a mesma coisa que o padre falou. E é exatamente isso, é em todo o mundo a mesma fala, não, padre? Exato, E o mesmo ritual, porque o ritual é isso, né? O ritual, a riqueza do ritual é os mesmos gestos, as mesmas palavras, porém, cada comunidade tem o seu jeito, tem o seu modo, tem a sua história, tem as suas intenções. Então, tudo isso enriquece, né? Tudo isso atualiza, traz para o dia de hoje aquilo que Jesus deixou para nós. Então, a Bíblia é a mesma, as leituras são as mesmas, mas nunca vai ser a mesma coisa. Exatamente. Padre, como tudo na nossa vida, né, que é mudado, que é transformado, existe esse período, esse tempo de adaptação. Como que você vê essa questão de adaptação do novo missal romano? Agora muita gente tem falado disso, né, porque desde quando foi publicado, na verdade foi no mês de abril, na Assembleia Geral dos Bispos, lá em Aparecida, foi a primeira vez que os bispos, rezando a missa, utilizaram essa terceira edição já traduzida para o português. E aí foi a novidade, todo mundo já ficou curioso, como é que vai ser, quando que vai vir, e agora praticamente todas as comunidades do Brasil já receberam ou estão recebendo aí já o livro, né, a terceira edição traduzida.
E aí vem o período de adaptação, óbvio. Agora, por exemplo, o missal, a terceira edição, já pode ser utilizada. A versão antiga também, né? As duas podem ser utilizadas. A partir do primeiro domingo do Advento, então é obrigatório a utilização da nova edição, né? Dessa terceira edição. Aí já não pode mais utilizar a antiga. A antiga a gente vai guardar para estudo, a gente vai guardar lá na biblioteca da paróquia, né? Mas é a partir da nova. E aí, claro, as comunidades vão passar por um período de adaptação. Nós mesmos, os padres, né? A gente que acostuma, às vezes já sabe de cor algumas partes da missa, então a gente vai ter que reaprender, olhar, prestar atenção, o que mudou na tradução, o próprio povo de Deus, então as aclamações, as respostas, né? Como a gente costuma dizer, a missa tem muito esse diálogo entre o presidente e a assembleia, as equipes de música, os ministérios, né? Então todo mundo de alguma forma vai passar por essa adaptação. E é bom que passe, não adianta pegar o livro e dizer vamos fazer agora, daqui para frente desse jeito. É importante que a gente se adapte, tenha um pouco de paciência, né? Tenha um pouco de maleabilidade para poder mexer aí no novo ritual, né? Exato, e essa palavra que você bem colocou, paciência, é muito importante, né? Sim, com certeza. Ter paciência. Tanto da parte do presidente, né, então, do padre que preside, quanto dos ministros que estão ao seu redor ali, o diácono, os ministros da comunhão, os leitores, né, comentaristas, no caso onde há esse ministério. Então, ter esse cuidado, ter essa paciência, é verdade. Padre, para encerrar, infelizmente, nesse tema tão relevante para a gente, né? Fala para a gente dessa relevância mesmo, né? Olha só, para falarmos desse tema novo, que é a terceira edição do Missal Romano, mas que ao mesmo tempo já tão atual, né? Pois já começamos a utilizar nas missas desde o primeiro domingo do Advento, como você bem colocou, mas fala pra gente dessa importância de fato, embora você já deixou muito claro isso no decorrer de toda a entrevista, né? Mas para a gente finalizar até como uma mensagem, né, dessa importância de fato do Missal Romano para todos nós. Eu quero deixar aqui duas dicas importantes, né? O Papa Francisco, quando fala da liturgia, ele escreveu esses tempos atrás um documento pequenininho, muito precioso. Tem na internet, você pode procurar lá no site do Vaticano, chama Desiderio Desideravi. O nome é um pouquinho diferente do latim, né? Então, desejei ardentemente, né? Daquela palavra de Jesus na última ceia. Lá o Papa diz assim, que a formação litúrgica deve ter duas vertentes. A primeira é formar para a liturgia e depois formar através da liturgia, pela liturgia. O que significa isso? E aqui eu deixo duas dicas, né? Então, a primeira, as próprias edições da CNBB, elas publicaram, né, o Missal Romano, então, e junto com essa publicação nós tivemos duas outras publicações preciosas, que a primeira delas é a instrução geral do Missal Romano, como eu disse, além daquela introdução de Dom Edmar, né, que ele explica as novidades do Missal, apresenta, nós temos a instrução, que explica como utilizar o missal, como preparar bem a celebração da missa. Então, a dica é estudar, adquirir esse material, organizar lá na sua paróquia, na sua comunidade, ou mesmo pessoalmente, né, estudar para a liturgia, para poder conhecer bem e celebrar bem. Depois, um outro texto, né, um outro subsídio que eu recomendo é esse aqui, que é o rito da missa celebrada com o povo. Então o que foi feito aqui? Foi pego o rito da missa que está aqui no missal, de modo bem simplificado, para ficar na mão do povo de Deus, um manualzinho, né? Para você poder saber, por exemplo, como que são as respostas agora, o que mudou, né? Então como que eu posso participar melhor. E aí, como diz o Papa, formar para a liturgia, estudando, formar pela liturgia, participando bem, celebrando bem, aproveitando, saboreando bem a própria Eucaristia, né? Então, esses dois subsídios aqui ficam como dica para você conhecer melhor e aproveitar essa riqueza. Excelente material de apoio, não, padre? Exato.
Padre André Nogueira, ele que é secretário executivo CNBB Oeste 1, contou pra gente agora, sobretudo dessa importância, né, pessoal, da terceira edição típica do Missal Romano. Querido, muito obrigada pelo seu sim aqui para a TV Imaculada. Eu já estou assim tão agradecida de você participar conosco do Viver com Fé e Saúde desde novembro, né? A minha equipe organizou para que você pudesse estar conosco. E aceite das nossas mãos uma lembrança aqui do nosso Viver com Fé e Saúde. Muito obrigada mais uma vez, Padre. Espero que volte em outros momentos aqui conosco, viu? Obrigado de coração. Obrigado. É uma alegria ter podido contribuir aí com vocês, né, no programa, com as palavras aí a partir do Evangelho. Sim. A cada dia, e com a graça de Deus quero continuar também. Um abraço. Amém. Gratidão. Abraço a todos. Vamos para o intervalo? Voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Aqui estamos com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, que leveza o Padre André nos trouxe sobre um tema tão importante que é o missal, não, gente? Então, muito obrigada, Padre, pelo seu sim mais uma vez aqui para a TV Imaculada, por estar aqui em nosso programa. Gratidão mesmo, Padre. Um grande abraço para ti. E Viver com Fé e Saúde está quase chegando ao final, mas ainda não acabou, porque nós também temos ainda para falar, ouvir aqui a mensagem no quadro Viver com Saúde. E neste mês, a nossa convidada, ela já esteve aqui também dando entrevista conosco, é a nutricionista Caroline Kratz, e ela vai dar para a gente algumas dicas de alimentação saudável no final do ano. Vamos acompanhar? Olá, Claudinha! Hoje eu estou aqui no Viver com Saúde para falar umas dicas sobre as festas de final de ano. Essa época todo mundo já fica esperando, né? Tão gostosa, uma época tão abençoada e cheia de comida, né? Geralmente é a época da maior comilança do ano, principalmente nas festas de Natal e também no Ano Novo. E o que a gente pode fazer para minimizar os danos, né? Porque a maioria das pessoas ficam se preocupando em relação ao ganho de peso. E até por questões de saúde, né? Porque nessa época é onde acontecem os maiores exageros. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Bom, primeiro eu gostaria de falar que é importante não só ter um cuidado entre o dia 24 e o dia 1º, mas ter um cuidado no ano inteiro. Porque a exceção, ela não atrapalharia se a regra do dia a dia fosse mais equilibrada, certo? E o que a gente pode fazer então? Nos dias que antecedem essa data, ter um cuidado de se alimentar bem. E o que é se alimentar bem? Se alimentar com alimentos mais naturais, aqueles comuns mesmo do dia a dia, mas acrescentando verduras, legumes, frutas, ou seja, uma alimentação rica. E a dica principal para não acontecer exageros na noite de Natal ou na festa de Réveillon é que você não pule refeições durante o dia. Não é para pensar assim, eu não vou comer nada, vou fazer um jejum porque à noite eu vou exagerar, porque isso não vai ser bom para o seu organismo e vai fazer com que você coma coisas que muitas vezes também não vão ser tão legais. E o que você pode fazer então? Refeições leves durante o dia, fazer um lanchinho, tá? Um lanchinho antes de ir para a festa, porque geralmente nas festas o jantar sai um pouquinho mais tarde. Então tem que ter esse cuidado especial, porque assim você garante que não tenha excessivos exageros e que você saiba se controlar um pouquinho mais nessa ocasião tão maravilhosa que a gente tem nas festividades de final de ano. Bom, agora é com você aí, Claudinha. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada! Gratidão, Caroline, por tua participação aqui conosco. Você está chegando agora? O programa Viver com Fé e Saúde está quase finalizando, mas você pode nos acompanhar nas reprises no decorrer da semana ou ainda também acompanhar pelo canal do YouTube, né, pessoal? Rede Imaculada de Comunicação. Clica em inscrever-se,
curte, compartilhe, comente, faça acontecer o Viver com Fé e Saúde também, dando sugestões de pauta, porque você pode fazer isso. Olha só, você vai ligar no 67 3349 2358 ou para todo o Brasil, né, pessoal? Você pode também, de forma mais fácil, mais próxima ainda, fazer contato conosco através do nosso WhatsApp 67 9934 0532. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês que fazem acontecer a programação toda da TV Imaculada. Pessoal, façam acontecer, compartilhem, comentem o nosso canal no YouTube, para que sendo assim vocês nos ajudam a fazer crescer o nosso canal. Que maravilha, não? E já estamos encerrando e eu quero falar para vocês agora o seguinte: olha este vestido, Armilady Modas, uma parceria pessoal de sucesso, uma parceria de elegância, de leveza. Eles que são especialistas, né, em macacão. Também tem, como eu falei, olha, vestidos, olha que maravilha. Pessoal, de uma forma tão confortável, é tão gostoso, sem contar que você fica também belíssima, né? E você pode fazer parte desse estilo, você pode fazer parte Armilady Modas. Olha o pessoal lá no Instagram, @ArmiladyModas, e também o contato, porque pode ser enviado para todo o nosso Brasil. De que forma? 67 999 760465. Arlete, um beijo para todos vocês aí da equipe Armilady Modas, e eu estou muito feliz por essa parceria de elegância, de leveza, de suavidade. Faça parte você também da Armilady Modas. Gratidão a todos vocês que nos acompanham, muito obrigada pelo sim de cada um de vocês aqui para a TV Imaculada. Tenham uma semana abençoada, produtiva e cheia da graça de Deus. Te cuidem, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!